Fala galera, beleza? Cara, eu queria dar esse nome desse vídeo para aleatoriedade do pecado. Por que aleatoriedade do pecado? Porque eu tenho visto algumas pessoas culpar Deus é, por coisas ruins que estão acontecendo, porque Deus permitiu fazer isso, porque Deus levou minha mãe, porque Deus levou meu pai, porque que Deus deixou isso acontecer. E eu às vezes me pergunto o que é preciso Deus fazer para a gente entender algumas coisas que são simples, às vezes são, para mim pelo menos são simples de entender. Deus ele fez o homem perfeito, colocou num lugar perfeito e deu tudo para o homem. Ele deu a árvore do conhecimento da vida, a árvore da vida que gerava vida no Éden, que ele poderia ter vida eterna e renovar cada vez mais a sua eternidade. Ele deu tudo para o homem, deu a própria presença dele, ele ensinou, ele impôs, colocou o homem como autoridade dentro do Éden sobre a terra. Foi a única coisa que falou para ele: multiplica, cresce. E aí o homem cai, o homem peca. Beleza, tranquilo, tranquilo mais ou menos, né? E aí Deus vem e envia o Filho. Ele se faz carne, ele vê o seu filho morrer, ele pega a pior tipo de morte, a morte de cruz, a pior coisa que poderia acontecer com o homem, ele se sujeita a isso. E ele restaura e restitui aqueles que aceitaram a Cristo. Mas a gente precisa entender que aquilo que às vezes a gente chama de aleatoriedade, aquilo que acontece às vezes de forma aleatória, que a gente já fala que é de forma aleatória, nada mais é do que o algoritmo do pecado. Até o aleatório tem um algoritmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vivemos no mundo, e no mundo jaz o maligno. Então Deus restituiu o nosso ser, mas a gente ainda vive no mundo de pecado. O mundo, você pode ver que a maioria das coisas que a gente reclama, que a gente fala assim, porque Deus permitiu isso, que isso de ruim acontecesse, existe um fundo, que naquele fundo existe um pecado embutido, ou por outra pessoa, ou porque aconteceu alguma coisa de alguém gerou aquilo ali. Pode não ter sido você, mas alguém gerou aquilo ali. Por isso que eu falo que é o algoritmo do pecado. E a gente vive hoje sujeito a isso. Mesmo sendo cristãos, mesmo estando da graça e do... A gente vive isso, galera. E isso é normal. Isso acontece porque nós estamos no mundo. Então para de ficar culpando Deus por tudo que acontece, por todo o pecado que acontece. Meu som soltou aqui agora. Que bom. Vou diminuir aqui. Mas para de culpar a Deus por tudo que acontece. Para de culpar a Deus porque fulano morreu. Na verdade Deus não mata ninguém. Ele só pega a vida de volta que é dele, tá? É dele, a vida já é dele. Então para de culpar a Deus pelas coisas ruins que aconteceu com você, porque ele já te deu a graça, já te deu a salvação. Infelizmente o homem pecou e a gente tem que conviver no meio do pecado. E faz parte do show, tá bom? Mas se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, isso aqui é uma passagem. A eternidade é o que nos espera. Fechou? Valeu, galera. Até mais.